Então, boa noite para todas vocês. Nossa aula de fios de sustentação, elevação malar e drenagem linfática vai começar agora, onde nós vamos abordar todos os assuntos sobre as intervenções médicas faciais. Vamos começar falando sobre fios de sustentação. Fios de sustentação é uma técnica muito realizada nos consultórios de cirurgias plásticas e uma técnica que a gente tem um tratamento direto no pós-operatório. É uma cirurgia bem comum e muito realizada. Então, os fios de sustentação é uma técnica utilizada para reduzir a flacidez. Entre os tipos mais populares estão o fio russo, fio de ouro e o fio búlgaro. Isso aí vai ser diferenciado, meninas, com a sua composição. Então, cada tipo de fio vai ter uma composição e vai ter um nome de acordo com a composição dele. É o médico que vai escolher esse fio de acordo com a paciente, tá? Esses fios, normalmente, eles têm alguns ganchinhos, algumas garrinhas, e eles são definidos em relação à utilização de acordo com a indicação médica. Então, o médico ele vai fazer a avaliação e vai ver qual que é o melhor fio de sustentação, de acordo com essas garrinhas, para a paciente. Esse tipo de tratamento promete deixar a pele mais firme e sua principal indicação é na face. Normalmente, as pessoas também usam bastante no caso de glúteo. As mulheres, quando elas querem deixar o bumbum bem mais empinado, elas também realizam esse fio de sustentação, tá? Que é ligado ali nessa parte da bananinha do bumbum e ela realiza vários tipos de fio, onde vai deixar o bumbum mais durinho e empinadinho. Lembrando que quando a pessoa coloca o fio de sustentação no glúteo, quando você pega o bumbum, você não sente aquele fio, tá bom? Então, a indicação também pode ser, além da região, né, do glúteo, quem indica o fio a fio pode ser indicado também para mama, região malar, aqui, ou até o lifting de glúteo com fio de sustentação. Instruções, gente, pós-operatória. É uma cirurgia bem tranquila, tá bom? Facinha, assim, de ter uma adaptação no pós-operatório, porém tem que ter alguns cuidados, tá? Porque é um fio que vai estar sendo realizado de uma forma invasiva. Então, as instruções, normalmente, para o pós-operatório, para obter um resultado mais rápido, com menos complicações e com mais fácil adaptação para o paciente, é evitar as atividades, tá? Por 24 horas, normalmente a nossa paciente ela fica mais quietinha, mais em repouso. Como é uma cirurgia local, bem tranquila, nada impede da nossa cliente ter alguns hábitos normais do dia a dia dela. O que não pode acontecer é ela ter uma atividade exagerada. Algumas restrições alimentares, como alimentos sólidos. Vamos pensar aí no fio de sustentação na face, que é o nosso caso, tá? Da nossa disciplina. Nós temos aqui o fio que vai estar puxando e fazendo uma contração do próprio fio, ele está adaptando ao tecido cutâneo da nossa paciente. Então, aquela paciente não está autorizada a se alimentar com alimentos sólidos. Por quê? Porque aquele fio está fazendo uma contração ali e é muito perigoso que ele aconteça ali com o fio uma distensão. Então, normalmente é orientado alimentos mais líquidos, tá bom? E o período para essa indicação é de 7 dias. É recomendado elevar a cabeça no primeiro dia para reduzir o inchaço. Então, quando a pessoa estiver deitada, ela sempre vai estar numa posição mais alta. No dia seguinte ao procedimento, o paciente deve retornar às suas atividades, não exageradas. Então, é o que eu falei com vocês. A pessoa pode continuar com o seu hábito normal, porém, as atividades que são mais pesadas, exageradas, não devem ser realizadas.
e todas as atividades normais podem, então, ser retomadas dentro de 7 dias. Então, passaram-se os 7 dias, a pessoa ela pode voltar com todos os hábitos dela. Inchaço e equimose, tá? São os roxos, os hematomas, podem ser evitados por compressa de gelo. Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia muito utilizada com o gelo. O gelo é um amigo bacana aí para utilizar para a recuperação. O paciente não deve dormir em decúbito lateral com o rosto contra o travesseiro, porque está acontecendo uma fase de remodelação facial. Então, normalmente, a cliente ela fica sempre dormindo de barriguinha para cima. No início é um pouco desconfortável, mas como é uma cirurgia mais simples e com um pós-operatório mais rápido, a paciente tolera bem. Deve-se evitar a abertura excessiva da boca e massagem de qualquer tipo durante 3 semanas. Então, neste caso, nós não vamos entrar ali com a drenagem linfática sem autorização médica. Alguns médicos liberam a drenagem linfática, lembrando que a drenagem linfática é uma massagem bem mais tranquila, mas neste caso a gente só vai atender com laudo médico e orientação dele. Aqui nós temos um vídeo que eu vou passar para vocês através do nosso chat. Eu não vou passar agora porque nós temos que dar o andamento da aula. Então, assim que nós terminarmos o nosso slide, eu vou estar encaminhando este link, tá bom? Que também está no nosso AVA para vocês assistirem. Então, nós temos aqui 2 tipos de fio de sustentação e eu coloquei as garrinhas deles para vocês conseguirem entender e imaginar como que é adaptada esse fio dentro da nossa pele. Então, aquelas garrinhas, elas entram em contato com o nosso tecido cutâneo e nosso tecido muscular e depois disso é causado um estiramento, tá? Lembrando que o nosso cirurgião plástico, ele vai pegar aquele fio e ali, depois de fazer aquela tração, que ele vai saber o tanto que ele vai tracionar a pele. Lembrando que tem um resultado muito rápido, bem legal, e é um fio bem forte. Então, um pouquinho que ele puxa já dá um resultado bacana. Vamos falar um pouquinho sobre os fios de sustentação. É um tratamento muito utilizado para os nossos clientes, pacientes, a partir de 40 anos, tá bom? Tem algumas pessoas que elas têm um envelhecimento precoce, principalmente as pessoas de pele clara. Então, neste caso, nós vamos estar, nós, no caso cirurgião, vai estar orientando a pessoa o melhor tratamento. Normalmente, esse é um tratamento bem legal a ser utilizado, porque é um tratamento não muito invasivo que traz um resultado bem bacana também. Então, vamos entrar aqui no assunto da drenagem linfática manual. Na semana passada, nós falamos o nosso passo a passo, nós treinamos bastante e hoje nós vamos voltar um pouquinho com essa sessão da drenagem facial para a gente lembrar, porque é uma técnica muito importante nas intervenções médicas faciais, que é a nossa disciplina. Então, a drenagem linfática vai ser um método que nós vamos utilizar muito no pós-operatório. Então, nós temos sempre que saber ali como que ele é realizado, tá? De uma forma bem clara. Então, a drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual é uma técnica que tem como objetivo retirar o líquido, tá? Do meio intersticial, o líquido que está retido, que está cheio de toxinas. E, além disso, no nosso caso de pós-operatório, nós temos como objetivo retirar aquele líquido que foi depositado devido ao rompimento dos capilares. E quem rompeu esses capilares? Quem rompeu os capilares foi a cirurgia plástica. Na própria cirurgia, o médico vai fazer incisão, onde ele vai estar cortando os vasos, né? E ali também vai estar causando rupturas do sistema linfático, principalmente dos nossos capilares.
que funcionam como um filtro, como uma filtragem e uma absorção. Então, ele vai ali ter um dano, onde ele não vai conseguir captar, e ele vai depositar mais líquido ali na face. Então, o nosso sistema linfático, ele tem como objetivo retirar e filtrar. E nós temos do ladinho ali do nosso sistema linfático, nosso sistema circulatório, tá? Que também tem como função filtrar, levar nutrientes, oxigenação para os locais. Então, ó, o sistema linfático é um sistema paralelo ao circulatório, constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias, que são os vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu sistema circulatório e aqui eu tenho o meu sistema linfático e um está paralelo ao outro. O que vai mudar é porque no sistema linfático, dentro do vaso, eu vou ter o meu, das minhas veias, eu vou ter o meu sangue, tá? E dentro do meu sistema linfático, eu vou ter a minha linfa. Então, nós temos aqui, e vamos falar sobre o sistema linfático, os elementos, as funções e os efeitos fisiológicos dele. A drenagem linfática vai ser uma técnica de massoterapia, tá? Massoterápica, de massagem específica. Ela é bem diferente da massagem relaxante ou massagem modeladora. E a principal função dele é sobre o sistema linfático e em relação à nossa estrutura linfática. Quando a gente vai fazer a drenagem linfática, nós temos que lembrar de ritmo, pressão, tempo e harmonia dos movimentos. Na semana passada, no vídeo passado, nós aprendemos bastante sobre os movimentos da drenagem. Só que a gente não falou sobre pressão, sobre tempo que a gente vai realizar ali. Então, vamos lá. Quando eu vou começar a drenagem linfática, é muito importante a gente lembrar que nós temos sempre que ter um ritmo, tá bom? Alguns artigos científicos e alguns livros citam que o sistema linfático ele é sequencial aos segundos do tempo. Então, ele abre e fecha as minhas entradas com os meus feixes em segundos, do tipo tum, tum, tum. Então, normalmente, é 1 segundo por válvula que vai abrir. Então, por pulsão. Então, na hora que eu estou fazendo a drenagem linfática facial, principalmente no caso do pós-operatório, nós temos que posicionar ali a mão e realizar o movimento obedecendo o ritmo do meu segundo, tá bom? Além disso, nós temos ali um ritmo dos movimentos. Como eu orientei com vocês, nós temos ali uma sequência de 3 vezes e 3 a 5 movimentos por vez. Então, nós vamos pegar aqui, ó, como exemplo, nós vamos pegar a nossa região clavicular e nós vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. Então, nós vamos ter um movimento e um ritmo seguido ali, tá bom? Além disso, nós vamos repetir as manobras. Então, toda manobra eu vou fazer com ritmo de 3 em 3 a 5 vezes no local. A pressão, nós temos que lembrar que o meu sistema linfático, ele é superficial. Então, ele está na superfície da minha pele. Então, eu não posso colocar tanta pressão naquele local. Então, eu vou posicionar aqui, ó, de uma forma bem superficial e eu vou realizar um movimento naquele local. Nós temos aqui, então, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, posicionar o braço e nós vamos fazer aquela pressão sentindo a minha epiderme e a minha derme. Então, eu vou realizar o movimento e eu não vou
eu não vou colocar muita força naquele local. Então, bom, beleza. Então, o ritmo eu falei com vocês, a manobra falei com vocês, a pressão também e a harmonia. Quando eu passei para vocês sobre o nosso sistema linfático, como que eu vou fazer? Eu vou começar com a minha região clavicular, porque é aqui que vai desembocar tudo, e eu vou fazer movimentos onde eu pego e vou aproximar a minha linfa, sempre para a minha saída, para a minha ponte. Oi? A câmera não tá pegando você, é intencional ou não? Não. Tá pegando só o seu lado do ombro. Sério? Ah, não, Alguém perdão, tá acho que é eu. Peraí, desculpa. É Acho você? que foi minha câmera que mexeu. É, esquece. Perdão. Deu? Agora deu. Então tá. Qualquer coisa vocês falem aí, viu, gente? Que é muito importante vocês ficarem me vendo. Então, eu vou desembocar sempre nessa parte da minha linfa. Então, eu peguei aqui, ó, na região do queixo, eu vou voltar para cá. Vai ter uma hora que nós vamos fazer a região orbicular dos olhos, daqui a pouquinho a gente vai refazer esse movimento, e eu vou levar de novo toda a minha linfa para minha ponte. Depois eu vou voltar o movimento, eu vou para a minha região da testa e de novo eu vou aproximar a minha ponte. Então, eu tenho que ter uma harmonia dos movimentos. Os movimentos, eles têm que ter direção fisiológica, para a minha drenagem linfática funcionar de uma forma correta. E é muito importante ter este conhecimento, porque se nós pegarmos ali e começarmos a trabalhar a linfa de uma forma errada, eu vou fazer um efeito totalmente contrário. Em vez de estar drenando, eu vou estar acumulando líquido naquela região. Então, nós temos que ter consciência da nossa direção da linfa. Até porque os pacientes que nós vamos estar trabalhando são pacientes que nós temos mais líquido retido no local. Então, a gente tem que fazer uma drenagem bem feita e ter sabedoria e conhecimento completo para a gente conseguir dar um resultado naquele pós-operatório. Os objetivos da drenagem linfática, meninas, ele tem como objetivo preventivo, tem como objetivo estético, objetivo terapêutico. Então, toda a drenagem linfática vai ter esses 3 benefícios. Só que no nosso caso, nós temos como objetivo estético, tá bom? Pós-operatório. Nós temos ali, além dessas funções. Flávia, tenta entrar e sair de novo da nossa aula, que aí eu vou aparecer para você. Depois você me fala se deu certo. Então, a drenagem linfática, ela vai ter um objetivo também de estimular as células de defesa do nosso organismo. E aí, como que ela vai fazer isso? Nós temos os nossos gânglios linfáticos, que eles são responsáveis por estimular células de defesa. Então, quando nós vamos ali fazer uma pulsão nos nossos gânglios, nós estamos aumentando a nossa imunidade. Isso é comprovado, viu, gente, cientificamente. Então, além dessa defesa, nós vamos também melhorar a oxigenação do tecido e eliminação, né? E melhorar a retenção hídrica do meu corpo, da minha pele. Com isso, nós vamos ajudar na tonificação, nós vamos melhorar na nutrição das células, no anti-envelhecimento do tecido. E essa técnica vai ajudar, tá, a amenizar problemas de origem vascular, porque ela está melhorando a circulação. Então, consequentemente, eu vou melhorar a nutrição e vou fortalecer os meus capilares linfáticos. Além disso, eu também vou fortalecer os meus capilares venosos, tá? Os capilares do sangue. Por quê? Porque é uma circulação que está trabalhando de uma forma conjunta. Temos ali, gente, um dos benefícios, tá, da drenagem linfática, que acaba amenizando as rugas e ameniza também as manchas. Não é uma indicação
para tratamento da drenagem linfática. O que acontece é devido a esse tanto de coisa, de melhorar o meu metabolismo. Então, consequentemente, nós vamos melhorar também a nossa aparência da nossa pele. Flávia, deu certo? A drenagem linfática, gente, desde que ela seja realizada de uma forma correta, ela vai ter um resultado muito bom. Eu atuo diretamente no pós-operatório e eu gosto muito dos resultados da drenagem linfática. A cliente que começa a fazer a drenagem linfática no pós-operatório, ela já volta na outra sessão super animada e feliz em realizar a técnica, porque é um tratamento que dá um resultado muito rápido. E a gente tem um feedback, um retorno rápido do corpo da nossa cliente. Então, é bem legal. Lembrando que quando ela é realizada de uma forma certa, correta. Então, a drenagem linfática manual serve para que seja bem eficaz na sua aplicabilidade. Faça ser necessário o quê? Conhecer, né, o sistema linfático, como eu falei com vocês, a gente tem que ter uma noção em relação ao funcionamento do meu sistema e a ordem do fluxo linfático. Nós temos que conhecer os grupos dos linfonodos, que foi o que a gente trabalhou em sala de aulas, tá? Colorindo e preenchendo os linfonodos. E nós temos também que conhecer a direção da linfa, né? Que é unidirecional e centrípeta, que ela é ramificada. Então, vamos pegar aí sobre os nossos grupos de linfonodos. Por que a gente tem que saber os nossos grupos dos linfonodos? Nós estimulamos e trabalhamos, tá, o nosso grupo naquele movimento que a gente faz, um posicionamento da mão em relação a uma pressão descendente, eu acabo trabalhando os meus linfonodos pré e pós-auriculares. Então, é interessante a gente conhecer os nossos linfonodos. Sobre a linfa, é um líquido que vai ser encontrado dentro dos nossos vasos linfáticos. A linfa é incolor, tá? É um conteúdo bem transparente, devido à ausência dos glóbulos vermelhos, diferente do sangue. A linfa é um líquido muito parecido com o meu sistema circulatório de sangue. Vamos pegar aí as nossas diferenciações um pouquinho ali das duas vias, que é no caso das minhas células de defesa. O meu sistema linfático, ele produz uma quantidade bem grande de células de defesa e vai desembocar no meu sistema circulatório, que vai ser responsável de levar por todo o meu corpo e para os meus órgãos. A drenagem, tá, linfática sobre a linfa, normalmente ela carrega, tá, meios, macromoléculas, proteínas, toxinas do meio intersticial. Todo mundo lembra o que é meio intersticial? Vocês estão claras quanto a isso? O que é que explica? Beleza. Então, a substância que a gente vai encontrar no meio intersticial são sais, hormônios, proteínas, energéticos, e a alimentação aqui ela vai entrar de uma forma muito eficaz, tá bom? Como o sal, que quando é uma dieta rica em sal, a pessoa ela tende a ter um inchaço maior. Então, uma pessoa que ingere bastante álcool, ela vai ter o rompimento dos meus capilares linfáticos, então vai ter um acúmulo ali maior de edema no meio intersticial. Sobre drenagem linfática, é interessante falar sobre o funcionamento do meu rim. Tem algumas pessoas que têm déficit de proteína em relação ao rim,
tá bom? Onde ela tem algum problema renal. A tendência é que a pessoa ela tenha uma retenção hídrica maior, tá bom? Além da filtragem pelo excesso de proteína também. O linfonodo ou gânglio linfático são os pequenos órgãos, tá, gente, que vão agrupar ao longo dos vasos. Eles são caracterizados normalmente por pequenos feijõezinhos. Então, eles estão localizados em algumas partes do nosso corpo. No nosso caso, da nossa disciplina, nós temos nessa região supra-intraclavicular, que são áreas muito importantes. Nós temos essa área da região malar e nós temos também dos pré- e pós-auriculares, além dessa região occipital, tá? E o esternocleidomastoide, que também tem um ramo bastante intenso nessa região cervical de linfonodo. Então, a gente trabalha bastante nesses gânglios linfáticos. Neste caso, eu estou abordando os principais na região da face. A função da linfa, tá, gente? É levar esse sistema, tá? Aos órgãos, e ele também vai ser sempre filtrada no percurso dos vasos linfáticos. Então, vou pegar aí, vou imaginar um canudinho, e no final de cada canudinho aí, nós temos um gânglio linfático. Então, cada canudinho desse, temos um caminho que vai estar sendo bloqueado por gânglios linfáticos, que vão ser locais onde vão estar identificando micro-organismos e substâncias invasivas. E micro-organismos invasivos que não são comuns no corpo. Além desses dois pontos que temos os gânglios linfáticos entre um e o outro espaço que eu estou referindo como canudinho, nós temos vários tipos de canudinho. Então, cada canudinho desse vai ter ali na pontinha deles os nossos gânglios linfáticos, que vão estar funcionando de uma forma direta de defesa do nosso corpo. Então, a função, drenar o líquido intersticial do líquido, drenar o excesso de líquido intersticial. Então, a principal função ali, além de defesa, é retirar o excesso de líquido entre as minhas células. Líquido de onde as células ficam mergulhadas e de onde elas retiram seus nutrientes e eliminam suas substâncias residuais do seu metabolismo. A gente vai resumir essa frase que eu falei com vocês como lixo metabólico. Toda célula que tem o seu funcionamento de uma forma ideal vai liberar o lixo metabólico. Vamos pensar aí que a gente está fazendo um macarrão agora e a gente vai pegar o macarrão, nós vamos tirar daquele saquinho, nós vamos preparar ele na água e aí sobrou aquela embalagem do macarrão, assim como vai sobrar a embalagem dos outros ingredientes para a nossa receita. Essas embalagens são os lixos. E assim como nós temos ali a nossa receita, nós vamos ter no nosso corpo os lixos, as embalagens que vão ser eliminadas do nosso corpo. Então, esses lixos, eles vão ser encaminhados no meu sistema, passar pelos meus gânglios linfáticos que vão definir e orientar. Não, isso aí ainda dá para tirar alguma coisa, dá para reaproveitar. Não, esse tem que ser eliminado mesmo, não dá para fazer mais nada com esse lixo. Então, o meu sistema linfático vai captar e saber o que é realmente o lixo e deve ser eliminado, no caso, através da urina, ou o que vai ainda ser reaproveitado por meu corpo. É isso que está falando nessa frase. Então, depois disso, nós vamos ter absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório. Quando a gente começa a ler sobre o sistema linfático, vocês vão perceber que no meu sistema linfático não existe células de gordura, não tem macromoléculas de gordura no meu sistema linfático. Aqui nós abrimos uma exceção na região do meu intestino. Então, no meu intestino, o meu sistema linfático vai captar as macromoléculas nessa região e até ele chegar na minha outra repartição, depois do meu gânglio linfático, aquela célula de gordura, ela já vai ter sido metabolizada. Então, nessa região do intestino, o sistema linfático, ele pega ali
um nome, uma característica muito legal de ter a capacidade de captar as macromoléculas de gordura do meu sistema intestinal. E depois disso tudo, ela ainda vai ter a função de produção das células imunes. A drenagem linfática, tá? O trabalho onde a gente vai realizar a sessão aí, ó. Ela deve ser executada no sentido proximal distal. Pode ser praticar com maior espaço de tempo, onde há uma maior retenção de líquido, ou seja, linfedema, no caso das pernas, tá bom? Executar as manobras em um ritmo lento, pausado e repetitivo, que foi o que a gente falou sobre a sequência da drenagem. Em respeito ao mecanismo do transporte da linfa, cuja frequência de contração é de 5 a 7 vezes por minuto. Então, é aquilo que eu falei com vocês, ó, a gente vai de acordo com o segundo. Não deve ser desagradável e jamais provocar dor. Infelizmente, nós temos aí esse conhecimento que algumas pessoas já realizaram drenagem linfática e ficaram roxos ou doeu demais. Nós sabemos que não é a forma correta da drenagem linfática, porque eu já falei com vocês aqui hoje. A drenagem linfática ela é realizada de uma forma muito superficial, porque o nosso sistema linfático encontra nessa parte superficial. Desculpa. Aconselhável que a primeira sessão seja mais breve, trabalhando mais a cadeia linfodal do pescoço e analisando as reações. Gente, isso vai de cada paciente, mas na primeira sessão nós devemos sim realizar mais anamnese e estimular os nossos gânglios. Eu particularmente já gosto de fazer uma drenagem ali linfática na primeira sessão para a gente já começar a ter um resultado. Mas é claro que na primeira sessão nós vamos ter uma drenagem linfática mais breve, porque nós vamos estar conhecendo o nosso cliente e nós vamos ter ali um tempo de avaliação da nossa anamnese. As sessões devem ter no mínimo de 1 hora. Lembrando, se for uma cirurgia mais intensa, a média ali que você faz de técnica da drenagem, tá bom? Da duração da sequência é de 40 a 50 minutos. Nós temos aqui os efeitos fisiológicos da drenagem linfática manual facial. Coloquei para vocês um antes e depois, lembrando que essa paciente ainda não terminou a drenagem, tá? O processo do corpo natural dela, mas a gente já consegue perceber ali uma melhora. Contribuir, então, para que ela funciona? Ela funciona para contribuir uma recuperação mais rápida, aliviar a pressão provocada pelo edema e facilitar o escoamento da linfa. Temos aqui um pós-operatório de blefaroplastia, que é um tema que a gente já abordou antes. E olha como que foi legal o resultado dessa cliente. E vamos indo, e olha, gente, a diferença. Muito legal, né? São cirurgias que têm um resultado bem bacana e bem rápido. As manobras da drenagem linfática, que a gente já falou sobre elas. Eu tenho a drenagem de evacuação e de captação. Então, as manobras de drenagem linfática manual seguem 2 princípios básicos. Quando a gente fala de evacuação, a gente fala de remoção, e captação, a gente fala de absorver. Então, vai absorver e remover. O processo de evacuação tem como objetivo auxiliar a remoção da linfa dos coletores linfáticos e desobstruir os pontos proximais, ou seja, as áreas de entrada para os linfonodos regionais, criando assim uma possibilidade de aspiração da linfa em direção à centrípeta, que é, gente, esse meio aí, esses ramos do meu sistema linfático. O processo de captação tem como objetivo auxiliar a absorção do líquido intersticial excedente para dentro dos capilares linfáticos terminais,
e o aumento do fluxo em direção aos linfonodos regionais e, finalmente, em direção ao canal torácico e ao ducto linfático direito. Então, todas essas manobras, elas vão estar realizando de forma simultânea, tá? A evacuação e a captação. Nós temos aí a pressão da drenagem linfática. Quando a pessoa ela tem um edema grande, a gente vai ter ali uma drenagem mais suave, bem levinha. Quando a pessoa ela tem um edema controlado, a gente vai fazer uma drenagem suave. E quando a pessoa não tem edema, nós vamos fazer a drenagem com uma pressão normal. É muito interessante na nossa área de atuação que mesmo se vocês quiserem começar a drenagem linfática de uma forma com uma pressão normal, vocês não vão conseguir, porque a paciente ela sente um desconforto e uma dor, e cliente não pode sentir dor em drenagem linfática, ela tem que sentir alívio. Então, na hora que a nossa paciente chegar e você tentar fazer a drenagem linfática de uma forma com uma pressão normal em pós-operatório, você já vai ver que automaticamente você já vai ter que aliviar a força da mão, porque ela vai sentir um desconforto. Então, nós vamos seguir aí essa orientação sobre a drenagem linfática em relação à manipulação. Imagina que você tem ali um edema grande, você começou a drenagem linfática muito suave e mesmo assim ela sentiu um desconforto grande. Nós vamos então fazer uma drenagem ainda mais leve. No início da sessão, nós vamos começar assim, e no final vocês vão conseguir perceber que teve ali um efeito, né, de eliminação de edema, e aí você vai começar a colocar uma pressão um pouquinho maior. Sempre sem dor, viu, meninas? A frequência da drenagem, a gente deve realizar ela diariamente, de acordo com a anamnese, ou então nós vamos fazer 3 vezes por semana. Tudo vai de acordo com a sua paciente. Imagina que ela realizou uma cirurgia de bichectomia. Nós vamos realizar a drenagem linfática ali de acordo com a orientação da nossa paciente. Se ela puder fazer drenagem linfática todos os dias, é melhor, o resultado vai ser mais rápido. Ela só pode 3 vezes a semana, então você vai fazer 3 vezes a semana. Menos que isso não é indicado. Por quê? Porque a nossa paciente está em processo de uma ruptura dos meus vasos. Então, a gente tem que ensinar o sistema linfático a funcionar de uma forma correta novamente. Então, não é indicado fazer menos que 3 vezes por semana. E a sessão, a média da entrada da cliente é média de 1 hora e 60 minutos. Lembrando aí que você vai ficar na técnica de 40 a 50 minutos. Claro que com algumas ressalvas de acordo com o tipo de cirurgia. Nós temos aqui, gente, a drenagem, onde nós vamos fazer a região proximal do ângulo venoso para desobstruí-lo, que é essa região. Depois nós vamos desobstruir os linfonodos, tá? Que vão realizar a linfa. E depois nós vamos sempre conduzir a linfa para região proximal para região distal. Aqui nós temos a sequência da drenagem linfática, a nossa direção do nosso fluxo linfático, tá bom? Da direção distal para proximal, que nós temos ali, ó, o nosso gânglios linfáticos aqui na nossa ponte, e os movimentos, gente, e os nomes dos nossos linfonodos, todos os nossos linfonodos da região da face. Aqui eu coloquei para vocês a direção dos nossos linfonodos, para onde eles vão. Eu gostaria que vocês depois estudassem sobre isso, fazendo um desenhozinho do nosso sistema linfático. E depois que nós vamos fazer esses movimentos de abrir os linfonodos, nós vamos sempre priorizar 3 coisas. As partes que nós vamos ter que esvaziar, a região que nós vamos desobstruir e a via que a gente vai usar ali para desembocar nessa região do ducto torácico. Aqui de novo,
tá bom? A sequência e os tipos de manobras que nós podemos utilizar na nossa drenagem linfática. Lembrando que a facial, normalmente a gente usa muito o movimento descendente, tá? O movimento mais de bombeamento e pressão. Então, nós temos aqui, ó, o bombeamento, desobstrução dos linfonodos, digito pressão, né? Principalmente nessa região do nariz que a gente faz bastante. A vibração, que é um tipo de movimento que a gente não faz tanto facial, e círculos em relação à pressão também que a gente pode estar realizando. Essas aqui são as manobras de drenagem linfática, tanto facial quanto corporal. As indicações da drenagem linfática é retenção de líquidos, relaxamento, diminuição das olheiras. Olheiras aqui tem um resultado muito bom para a drenagem linfática, porque ela vai fazer uma oxigenação. Então, vai ajudar a filtrar aquele pigmento da olheira que chama homociderina, que é o pigmento que vai causar o escurecimento da olheira. Nós temos como indicação também edema, o pré e o pós-operatório de cirurgia plástica, que é o nosso caso. Acne também tem uma melhora significativa, porque é células de defesa, vai melhorar e vai ajudar essas acnes referentes às bactérias. Rosácea também, porque é um processo inflamatório. As gestantes também é uma indicação muito legal para a drenagem linfática, principalmente no final da gestação e depois do parto. As telangiectasias, que são os meus vasinhos que estão rompidos, vão melhorar e fortalecer os meus capilares. As contraindicações, trombose, neoplasia, que é o câncer, apesar de ter artigos que dizem que não é algo que tenha que ser uma contraindicação. Nós temos ali insuficiência cardíaca, sensação de mal-estar, também uma contraindicação, hipertireoidismo, uma contraindicação, asma bronquial é contraindicação, afecções da pele, infecções agudas e hipertensão descontrolada. Se nós tivermos ali, gente, uma lesão patológica no local, a gente só vai bombear, a gente não vai fazer movimentos locais. Então, vamos pensar aí que você está fazendo uma drenagem linfática e você tem que jogar a linfa para essa região, só que ela tem uma incisão na têmpora e é onde vai desembocar. Então, a gente não vai jogar a linfa para essa região, a gente vai só bombear. E caso tenha uma área normal, a gente vai fazer esse círculo contração, nós vamos realizar a drenagem linfática de uma forma normal, com pressão normal. Aqui temos uma drenagem, uma sequência de drenagem facial, onde eu mostro para vocês também alguns efeitos de alguns movimentos da drenagem linfática. Eu mostrei para vocês e passei na semana passada outra sequência que é bem parecida. Então, nós temos aqui uma e eu passei para vocês mais uma técnica. Isso vai de acordo com vocês, qual vocês gostam e tem mais afinidade de utilizar. São poucas as mudanças aqui, principalmente nessa região dessa sobrancelha, onde nessa técnica nós trabalhamos através de pinçamento. Nessa técnica eu trabalho com vocês através de deslocamento, mas a sequência da drenagem linfática é a mesma, tá bom? Aqui nós também conseguimos trabalhar alguns linfonodos da área do couro cabeludo, diferente do que a gente fez na semana passada, mas também da mesma forma. Meninas, essa foi a nossa aula do nosso primeiro horário. Nós vamos voltar agora no segundo horário, onde nós vamos continuar a nossa aula com uma revisão da nossa disciplina. Vou parar a gravação agora, nós vamos dar um intervalo e depois nós continuamos. Obrigada.